O jogo do universo. Quando o amor chega na hora errada. Às vezes, o universo parece um poeta malicioso. Ele tece fios invisíveis entre duas almas, como se brincasse de Deus, só para ver o que acontece quando dois mundos colidem. E então, de repente, alguém cruza o seu caminho. Não qualquer pessoa, mas aquela pessoa. A que faz o ar parar. A que com um simples olhar acende uma chama dentro de você que você nem sabia que existia. Como se, por um instante, tudo fizesse sentido. É como se o tempo suspirasse. As cores ficam mais vivas, os sons mais nítidos. E de repente você se pega pensando: ah, então é assim que a vida deveria ser. Mas aí, como um sussurro cruel, a realidade chega. Esse encontro, tão intenso, tão verdadeiro, não pode se tornar o que você sonhou. E dói. Dói porque não é uma dor comum. Não é a dor da indiferença ou do desamor. É a dor de saber que algo é real, mas não pode ser vivido. É a mistura de maravilha e vazio. A sensação de ter provado um pedaço do paraíso só para descobrir que não pode ficar. Não é crueldade. É um convite. Mas aqui está a verdade que poucas pessoas te contam. Isso não é um castigo. Não é o universo rindo da sua cara. É um convite. Quando alguém entra na sua vida e desperta emoções que você não consegue explicar, não é só sobre o que vocês poderiam ter sido juntos. É sobre o que esse encontro revela sobre você, sobre as profundezas que você ainda não explorou, os anseios que você enterrou, as partes da sua alma que estavam esperando, pacientemente, pela hora de acordar. O universo, na sua sabedoria misteriosa, não nos envia pessoas apenas para que fiquem. Algumas chegam para nos sacudir, para nos tirar do piloto automático, para nos lembrar que estamos aqui para crescer, para nos tornarmos mais inteiros. A dança entre conexão e separação. Essa dança entre encontrar e perder, entre sentir e soltar, faz parte de um plano maior. Um movimento que transcende nossos desejos imediatos. Porque o amor, na sua forma mais verdadeira, nem sempre é sobre segurar alguém para sempre. Às vezes, é sobre deixar que o impacto desse encontro transforme quem você é. Pense nas estrelas cadentes. Elas brilham com uma intensidade que queima os céus. Cruzam o seu caminho por um instante e, mesmo ao desaparecerem, deixam um rastro de luz que muda para sempre a forma como você enxerga o mundo. Essas conexões fugazes são assim, breves, mas eternas naquilo que despertam em você. Não é sobre construir uma vida a dois, é sobre reacender a vida que pulsa dentro de você. O espelho da alma. Quando você cruza com alguém que faz o seu coração vibrar de uma forma que desafia todas as explicações, não é um encontro casual. É como se o universo tivesse alinhado as estrelas só para que duas almas se tocassem, nem que fosse por um instante. Carl Jung, the great explorer of the psyche human, acreditava that connections assim não nascem da logic or the surface of the mind. They emerge from the unconscious, that little mysterious place where live our truest secrets. These encounters are messages from your deepest self, calling you to a journey that maybe you didn't even know you needed to embark on. It's not about finding someone to complete your story. It's about waking up parts of you that were dormant, waiting for the right moment to give life. The wakening of the shadows. These connections, so powerful and often so brief, go beyond the desire to build future together. They come to shake your foundations, to bring to the surface everything you've kept within yourself. Suddenly, wounds you thought were healed start to hurt. Insecurities you had buried under layers of distraction start to stir. Sonhos que você deixou para trás, acreditando que eram impossíveis, voltam a sussurrar no seu ouvido. E você se pergunta, por que agora? Por que essa pessoa? Por que essa dor? Mas não é aleatório. É como se o universo estivesse segurando um espelho diante de você,
pedindo que olhe, de verdade, para quem você é e para quem você ainda pode se tornar. O catalisador da transformação. Por mais que o coração queira transformar esse encontro em algo eterno, há uma sabedoria maior em jogo. O verdadeiro chamado dessas conexões não é sobre posse ou permanência, mas sobre transformação. Elas existem para acelerar o seu crescimento, para te empurrar em direção a uma versão de si mesmo que talvez você tivesse medo de abraçar. É um processo que pode ser tão doloroso quanto belo, porque exige que você enfrente suas vulnerabilidades, que se reconcilie com partes de si que tentou ignorar. O universo, com sua precisão enigmática, usa essas pessoas como catalisadores, como chaves que abrem portas dentro de você, revelando caminhos que só podem ser trilhados quando você está pronto para despertar. A alquimia do encontro. Quando duas almas se encontram e criam uma faísca que ilumina tudo ao redor, raramente é sobre construir uma história simples, com começo, meio e fim. Esses encontros carregam um propósito muito mais profundo. Eles chegam para desencadear uma transformação que, sem eles, talvez nunca acontecesse. Imagine uma parte de você que estava quieta, escondida atrás de muros que você construiu para se proteger. De repente, essa pessoa entra na sua vida e tudo o que você pensava estar resolvido começa a se mexer. Medos que você ignorava reaparecem com uma força que não dá para evitar. Feridas antigas que você jurava terem cicatrizado voltam a pulsar. Sonhos que você abandonou começam a brilhar novamente, pedindo para serem ouvidos. Esse processo não é por acaso. É como se o universo tivesse escolhido essa pessoa, esse momento, para te chamar de volta a si mesmo. O espelho que revela. Eles não são a resposta para suas perguntas. Eles são o espelho que reflete não apenas quem você é agora, mas quem você poderia ser se tivesse coragem de enfrentar suas próprias sombras. Por mais que uma parte de você queira segurar essa conexão, moldá-la em algo seguro e eterno, há uma verdade mais profunda que começa a surgir. O papel deles não é ficar ao seu lado para sempre, mas acender uma chama que continue queimando mesmo depois que eles se forem. É um convite para crescer, para se aventurar em territórios desconhecidos dentro de si. Uma transformação que, embora essencial, não vem sem desconforto. A dor que transforma. É como desenterrar raízes antigas para plantar algo novo. Exige esforço, coragem e, muitas vezes, dor. O universo não te entrega essas conexões para que você se acomode. Ele as envia para que você se mova, se expanda. Essas pessoas, com seu impacto avassalador, são como guias temporários, enviados para te mostrar um caminho que você, sozinho, talvez nunca tivesse encontrado. E por mais que o coração insista em querer mais, em desejar que a história tivesse um final diferente, a sabedoria do encontro está no que ele deixa em você. Uma nova consciência, uma força recém-descoberta, uma clareza sobre o que realmente importa na sua jornada de se tornar quem você nasceu para ser. O coração e a alma em conflito. O coração humano é um buscador incansável de certezas. Ele anseia por laços que prometam estabilidade, por amores que se encaixem perfeitamente nos contornos de uma vida planejada. Mas a alma, com sua sabedoria antiga, deseja algo muito maior. Ela quer verdade, crescimento, um despertar que muitas vezes só vem através do desconforto. Quando você encontra alguém que mexe com você de uma forma que não tem explicação, alguém que acende um fogo que não apaga, mas que não pode ficar, é como se dois impulsos entrassem em choque. O do coração, que quer segurar, possuir, fazer durar. O da alma, que sabe que deixar ir é parte do processo. E essa constatação, embora dolorosa, é reveladora, porque mostra que o amor, em sua essência mais profunda,
Nem sempre é sobre construir um futuro juntos. Às vezes, ele é apenas uma passagem, um portal que te leva a um novo entendimento de si mesmo. A sincronicidade de Jung. Há momentos na vida em que um encontro parece mais do que coincidência. É como se o universo tivesse tecido, com cuidado, os fios do destino para que duas almas se cruzassem. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, a ideia de que certos eventos não acontecem por acaso, mas por um alinhamento profundo, guiado por forças que vão além da nossa compreensão. Quando você conhece alguém e sente um reconhecimento imediato, uma conexão que parece transcender o tempo, não é apenas uma questão de química ou atração. É algo maior, como se suas histórias, por um breve momento, fossem destinadas a se entrelaçar. O propósito do encontro. Esse tipo de encontro não é apenas sobre o que vocês sentem um pelo outro. É sobre o que esse impacto desperta em você. Como se a presença dessa pessoa fosse um chamado para explorar partes de si mesmo que estavam esquecidas ou escondidas. Mas com essa intensidade vem também uma sombra. A dor de perceber que, muitas vezes, essas conexões não podem durar. É natural questionar por que algo tão poderoso, tão cheio de significado, precisa terminar? Por que o universo me daria um vislumbre de algo tão bonito apenas para pedir que eu siga em frente sem ele? A resposta está na natureza do crescimento. A verdadeira transformação não acontece em momentos de conforto. Ela exige que você enfrente o desconforto, mergulhe nas perguntas sem resposta, aceite a dor como parte do processo. A rachadura que deixa a luz entrar. Essa pessoa, com toda a luz que trouxe à sua vida, não foi enviada para te completar, mas para te quebrar. Não no sentido de destruição, mas como uma rachadura que deixa a luz entrar, revelando verdades que você talvez tivesse medo de enfrentar sozinho. O universo não segue as regras humanas de justiça ou facilidade. Ele se move em ritmos de expansão, em ciclos que priorizam o despertar acima do conforto. Quando alguém entra na sua vida e deixa uma marca indelével, é porque eles foram um espelho, refletindo não apenas suas forças, mas também suas fragilidades, seus desejos mais profundos, suas histórias não resolvidas. A dor da separação não é um erro, é uma etapa necessária, um convite para você explorar as profundezas que esse encontro revelou. A pergunta que deve ser feita. Ao invés de se perguntar por que eu perdi essa pessoa, comece a se perguntar o que ela me ajudou a encontrar dentro de mim. Que partes de mim foram despertadas por esse encontro? Que verdades eu precisava enfrentar? Porque é nesse espaço, entre a saudade e a descoberta, que você começa a compreender que o verdadeiro propósito desse encontro foi te guiar de volta ao seu próprio caminho, mais forte, mais consciente, mais próximo de quem você está destinado a ser. O vento que bagunça tudo. Algumas pessoas atravessam a sua vida como um vento forte, bagunçando tudo o que você pensava estar no lugar. Elas não chegam para se encaixar nos seus planos ou para preencher um vazio que você imaginava precisar delas para curar. Elas vêm para te lembrar de algo essencial, que você carrega dentro de si uma história inacabada, uma chama que ainda não encontrou o seu pleno brilho. Quando você conhece alguém que toca as partes mais profundas de você, que faz surgir sentimentos tão intensos quanto confusos, é porque essa pessoa foi enviada para agitar o que estava parado. Ela não é o destino final da sua jornada. É um marco, um sinal de que há mais em você esperando para ser descoberto. A armadura que se quebra. O impacto dela é como uma rachadura na armadura que você construiu, permitindo que a luz entre e revele verdades que você talvez tivesse medo de encarar. É fácil confundir essa conexão com um conto de fadas, acreditar que se o sentimento é tão forte, ele deveria levar a um final feliz, a uma vida compartilhada.
Mas o universo não trabalha com finais previsíveis. Ele usa essas pessoas como mensageiros, trazendo à tona o que você precisava ver. Suas vulnerabilidades, seus desejos mais profundos, os padrões que você repete sem perceber. A dor de não poder ficar com elas não é um castigo, é uma ponte para um entendimento maior. Ela te força a olhar para dentro, a perguntar: o que essa pessoa despertou em mim que agora precisa da minha atenção? Que partes de mim foram tocadas? Que medos precisam ser enfrentados? A alquimia da alma. No fundo, essas conexões são sobre alquimia. Como Jung dizia, o encontro entre duas pessoas é como uma mistura de substâncias químicas. Se há reação, ambas saem transformadas. Você não é mais o mesmo depois de alguém que tocou a sua alma. E isso não é acaso. O universo orquestrou esse momento para te empurrar em direção ao seu próximo capítulo, para te ajudar a desenterrar partes de você que estavam escondidas. A saudade que fica, o vazio que às vezes pesa, não significa que algo deu errado. Significa que algo importou, que algo mudou você de uma forma que não pode ser desfeita. E ao abraçar essa mudança, ao honrar o que esse encontro te ensinou, você começa a perceber que a verdadeira magia não estava em segurar essa pessoa, mas em deixar que ela te guiasse de volta à sua própria essência, mais forte, mais inteira, mais viva. O reencontro consigo mesmo. Quando alguém entra na sua vida e deixa uma marca que não se apaga, é porque essa pessoa tocou algo em você que ainda estava em construção. Ela chegou como um espelho, refletindo não apenas o que você mostra ao mundo, mas também o que você esconde até de si mesmo. Essas conexões, tão intensas quanto impossíveis, não são sobre finais felizes ou promessas de eternidade. Elas são sobre ruptura, sobre abrir espaço para que você enfrente suas próprias verdades. Talvez essa pessoa tenha reacendido uma parte de você que estava adormecida, como a coragem de sentir profundamente depois de anos se protegendo. Mostrado sem querer os muros que você construiu ao redor do seu coração, revelando que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas a própria essência da vida. O que ela trouxe à tona não foi acidental. Foi um chamado para que você se reconcilie com as partes de si que ainda precisam de cura, de atenção, de amor. A dor que ensina. É natural que a dor acompanhe esse processo. Quando você sente falta de alguém que não pode ter, quando cada lembrança parece reacender o vazio, é fácil se perguntar: por que o universo seria tão cruel? Mas a dor não é um erro, nem uma punição. É a ferramenta que o universo usa para te moldar, para te empurrar além dos limites que você mesmo traçou. Jung acreditava que o crescimento verdadeiro só acontece quando confrontamos o que está escondido, quando nos permitimos sentir o peso do que nos desafia. Essa pessoa, com todo o impacto que teve, foi um catalisador para esse confronto. Ela te puxou para fora da superfície, te levou a lugares dentro de você que talvez você evitasse por medo. E embora o coração lamente o que não pode ser, a alma entende que esse encontro foi necessário, que ele te preparou para um caminho mais autêntico, mais alinhado com quem você está destinado a se tornar. O amor que não é para ficar. O universo não te entrega essas conexões para te machucar, mas para te transformar. Ele sabe que o conforto nem sempre leva ao crescimento, que às vezes é preciso perder algo precioso para ganhar algo ainda mais valioso, a si mesmo. Quando você começa a olhar para essa pessoa não como uma perda, mas como um guia, algo muda. Você percebe que ela não foi enviada para completar a sua história, mas para te ajudar a escrevê-la com mais coragem, mais verdade. A saudade pode continuar, as memórias podem voltar em momentos inesperados, mas elas não são correntes, são lembretes de que você foi tocado, de que você mudou, de que você carrega agora uma força que não tinha antes.
E ao honrar o que esse encontro despertou, você transforma a dor em um farol, guiando você para uma vida mais plena, mais conectada com a essência de quem você realmente é. A pergunta final. É tentador acreditar que, se uma conexão é tão forte, tão cheia de significado, ela deveria encontrar um jeito de durar. Queremos que o amor seja a resposta para tudo, que ele vença as barreiras do tempo, da distância, das circunstâncias. Mas a verdade, por mais difícil que seja, é que nem todo amor está destinado a se tornar um lar permanente. Algumas conexões chegam como tempestades intensas e transformadoras, deixando marcas que não apagam, mas também não se enraizam. Elas entram na sua vida como uma força da natureza, despertando o que estava adormecido, desafiando o que você pensava saber sobre si mesmo. Essas pessoas não são o destino final. Elas são um portal, uma passagem que te leva a confrontar suas próprias profundezas, a desenterrar verdades que talvez você tivesse medo de enfrentar sem o empurrão que elas trouxeram. O incêndio controlado. O impacto dessas conexões é como um incêndio controlado. Ele queima o que é velho, o que não serve mais, para abrir espaço para algo novo. Talvez essa pessoa tenha te mostrado onde você ainda se segurava em ilusões, onde ainda carregava pesos que não eram seus, onde ainda não acreditava que merecia mais do que uma vida pela metade. Mas por mais que o coração queira transformá-la em uma âncora, a sabedoria do universo muitas vezes pede que você a deixe ir. Não porque o amor era falso, mas porque segurá-lo poderia te prender a uma versão de si mesmo que já não cabe mais. O tempo do universo. Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. Ou seja, enquanto você não entender as dinâmicas que o universo tenta te mostrar através das experiências e das pessoas que te marcam, você continuará sendo levado pelas mesmas dores, pelas mesmas perdas, pelas mesmas frustrações. Um encontro na hora errada é muitas vezes um reflexo da sua própria desordem interna. Algo em você ainda está desalinhado com aquilo que deseja viver. Então, o universo entrega a experiência, mas segura o resultado. Ele mostra a promessa, mas impede a realização. Porque antes de viver o amor que você sonha, você precisa se tornar a pessoa que consegue sustentá-lo. Esse processo é doloroso, porque ele não nega o sentimento. Ele reconhece a verdade daquele afeto, mas o retira do seu alcance. E essa é uma das formas mais sofisticadas de crescimento espiritual. O atraso, que é um presente. Pode parecer cruel, mas é, na verdade, um ato profundo de cuidado do universo com o seu caminho. Algumas relações não acontecem agora para que você não destrua com SUA imaturidade atual, algo que poderia ser extraordinário mais adiante. E por mais que doa, esse atraso é muitas vezes o maior sinal de que aquilo é sim verdadeiro. Porque o que é verdadeiro não chega para ser consumido às pressas. Ele exige tempo, transformação e preparo. O mais difícil de aceitar é que algumas histórias não são interrompidas porque faltou sentimento, mas porque ainda sobrava confusão. E isso é doloroso, porque a nossa mente tende a associar amor com permanência. Quando algo nos toca tão fundo, queremos acreditar que é para sempre. Mas a alma não trabalha com o tempo linear. Ela não se importa se vai durar semanas, meses ou décadas. Ela se importa com o quanto aquela experiência será capaz de transformá-la. A lição do desencontro. É por isso que a pessoa certa pode surgir quando tudo ao redor parece errado. Porque, naquele exato instante, ela tem algo a te ensinar que só poderia ser aprendido no caos, no desencontro, na ausência. Porque algumas lições são mais claras quando a dor nos obriga a olhar com profundidade para dentro de nós mesmos. É no silêncio do depois que as respostas começam a se formar. Quando o torpor da emoção intensa vai dando espaço à reflexão, você começa a perceber que aquele encontro trouxe à tona questões suas que estavam adormecidas. Talvez você tenha sentido pela primeira vez
o que é ser realmente visto, ou talvez tenha se confrontado com o medo de não ser suficiente. Encontros assim não só revelam o outro, eles escancaram o que você ainda não sabia sobre si mesmo. E é isso que os torna tão poderosos, porque mesmo quando terminam, eles continuam reverberando. O símbolo da transformação. Isso não é um erro, é um símbolo. É o universo dizendo: olhe para isso com cuidado. Não fuja da dor, pois é nela que está o mapa do seu crescimento. Jung acreditava que o que nos fere também nos cura, desde que estejamos dispostos a encarar a ferida com consciência. A pessoa certa, na hora errada, pode ser justamente o espelho mais fiel das partes suas que ainda estão em processo de integração. E quando você compreende isso, algo dentro de você muda. Você deixa de buscar culpados, de lutar contra o tempo, de se apegar à ideia de controle. Passa a entender que tudo o que chega na sua vida vem com um propósito, mesmo que esse propósito não seja o que você esperava. A faísca que fica. Às vezes, o universo aproxima duas pessoas não para uni-las num relacionamento duradouro, mas para acender uma faísca dentro de cada uma. Uma espécie de catalisador interno, um ponto de virada silencioso que só se percebe com o tempo. O encontro pode até durar pouco, mas o que lhe desperta continua reverberando por dentro, como um chamado para a transformação. E é isso que mais confunde a mente. Como algo tão breve pode deixar marcas tão profundas? Como alguém que ficou tão pouco tempo pode parecer ter mexido com a estrutura inteira da sua alma? A resposta está na intensidade, não na duração. Alguns encontros carregam tamanha densidade simbólica que funcionam como portais. Eles não são apenas acontecimentos, são revelações. São como sonhos lúcidos da vida real, em que a consciência se expande e você começa a enxergar aspectos seus que antes estavam ocultos, reprimidos ou ignorados. A chave para as portas internas. A pessoa que chega e vai embora, mas deixa tudo de cabeça para baixo por dentro, muitas vezes representa algo que faltava em você. Ela pode espelhar a sua própria luz esquecida, revelar os seus traumas mais profundos, ativar em você uma lembrança emocional do que significa ser amado de verdade ou do que significa ser abandonado. Mas em qualquer dos casos, ela serve como uma chave que abre portas internas e revela o que ainda está mal resolvido. E quando você enxerga isso com maturidade, deixa de ver a hora errada como um erro do destino e começa a vê-la como parte de uma cura que precisava acontecer. O desencontro que é alinhamento. O que parece desencontro, no fundo, é alinhamento com um estágio mais profundo do seu próprio processo evolutivo. A grande armadilha está em tentar forçar o que ainda não está pronto. Muitas pessoas, ao se verem diante de um amor que não pode ser vivido, tentam resistir ao fluxo natural das coisas. Insistem, pressionam, romantizam a dor. Mas o universo não responde a esforço, ele responde à entrega. E a entrega verdadeira só acontece quando há aceitação do que é. A entrega que liberta. Aceitar que alguém tenha vindo na hora errada não é desistir do amor. É reconhecer que o amor, às vezes, precisa acontecer primeiro dentro de você. A sabedoria está em permitir que o impacto daquele encontro transforme a sua vida, sem precisar transformá-lo em posse, em apego ou em drama. Porque, no fim, não importa quanto tempo durou, importa o quanto você permitiu que aquilo te moldasse. E quando isso acontece, mesmo que a história não tenha continuado, ela nunca será em vão. A ausência que esclarece. A ausência da pessoa certa pode doer tanto quanto a presença errada. Mas enquanto a presença errada muitas vezes confunde, a ausência da certa esclarece. Ela deixa espaço para que você observe, com mais nitidez, o que aquele encontro representou dentro da sua jornada. E esse espaço é fundamental,
porque no silêncio que vem depois do adeus, você começa a se escutar de verdade. Começa a perceber quais feridas foram tocadas, quais medos foram ativados, quais partes suas começaram a se reorganizar depois da passagem daquela alma. A hora errada, nesse sentido, funciona como uma lente de aumento sobre a sua própria evolução. A consciência que cresce. E por mais doloroso que seja, ela te dá algo que o tempo certo nem sempre dá: consciência. A consciência de que amar não é o suficiente se você ainda está preso a velhas versões de si mesmo. Encontrar alguém especial não significa que você já está pronto para esse tipo de amor. O tempo do universo não se curva à nossa pressa. Ele não se comove com o nosso desejo de fazer tudo acontecer agora. Ele nos ensina com firmeza e compaixão que algumas sementes precisam de estações inteiras antes de brotar. Alguns amores precisam passar pela distância para se tornarem profundos de verdade. Algumas pessoas precisam primeiro perder uma a outra, para depois se reencontrarem consigo mesmas. O crescimento que vem da dor. A hora errada, nesse contexto, pode ser a fase em que cada um precisa crescer em direções diferentes, para, quem sabe, um dia se reencontrar de forma inteira. Ou pode ser que o reencontro nunca aconteça. E tudo bem, porque o que importa, no fundo, não é o final de história, mas o quanto você se transformou ao vivê-la. O quanto aquela conexão ativou em você um desejo real de se tornar alguém melhor, mais consciente, mais verdadeiro. A totalidade que a vida pede. Jung dizia que a vida pede de nós uma totalidade que só pode ser alcançada através da integração das nossas sombras, das nossas falhas, dos nossos vazios. E pessoas certas que surgem na hora errada têm o poder de iluminar exatamente essas partes que ainda não estavam prontas para serem vistas. É por isso que elas nos marcam tanto, porque nos mostram onde ainda estamos quebrados, onde ainda temos medo, onde ainda sabotamos o que mais desejamos. E é por isso também que esses encontros não são perda, são semente, são símbolo, são parte de um caminho que muitas vezes só se revela depois da dor. O novo você que nasce. Quando o tempo certo finalmente chega, ele não traz apenas outra pessoa. Ele traz uma nova versão de você. E talvez, nesse novo tempo, você perceba que aquele encontro não veio para ser eterno. Ele veio para te ensinar a se preparar para o que realmente é. Quando olhamos para trás e lembramos dessas pessoas que chegaram e partiram como tempestades suaves, fica claro que nem todo adeus é definitivo. Nem toda distância é ausência. Algumas presenças continuam vivas dentro de nós, não como uma prisão emocional, mas como um marco de transição. O ciclo que começa. Porque a pessoa certa na hora errada muitas vezes não representa uma relação inacabada, mas sim um ciclo interno que começou ali. Um antes e depois invisível que nos dividiu entre quem éramos antes de sentir aquilo, quem passamos a ser depois. E mesmo que o reencontro físico nunca aconteça, há algo maior acontecendo: o reencontro consigo mesmo. Você aprende a se respeitar mais, entender seus limites emocionais, cultivar a sua própria presença. Aprende que não precisa mais correr atrás de quem te completa, porque começa a se completar por inteiro. A mudança de perspectiva. Essa percepção muda tudo. Você para de idealizar o amor como um refúgio externo e começa a vê-lo como uma consequência do seu estado interno. O que parecia um erro de timing, na verdade foi um acerto cirúrgico da vida para te fazer amadurecer. Foi preciso sentir que algo escapou das suas mãos para aprender a não depender mais da posse, mas da presença. Amar alguém e não poder viver esse amor para compreender que nem todo sentimento precisa se tornar um enredo. Alguns sentimentos existem para te lembrar do que é real, do que você ainda precisa trabalhar, do que ainda está desequilibrado em você. A liberdade que nasce do reconhecimento.
E nesse reconhecimento nasce um tipo de liberdade que não depende mais da presença do outro, mas da integração do que o outro ativou em você. Jung enxergava os encontros humanos como pontes entre partes inconscientes da psique. Aquilo que você enxerga no outro, sente no outro, ama no outro, muitas vezes é um espelho do que está emergindo dentro de si. E quando isso se torna consciente, o que parecia uma tragédia romântica se revela como um processo sutil de reintegração. A centelha do possível. A pessoa certa que chega na hora errada é como uma centelha daquilo que você pode ser, se aceitar atravessar o processo. Ela não veio para completar a sua história, mas para revelar que a sua história é maior do que você imaginava. E que, às vezes, o amor não vem para ficar, vem para acordar. E é nesse despertar que a vida se transforma, não pelo que se viveu com o outro, mas pelo que se passou a viver dentro de si mesmo a partir dali. A pergunta que importa. No fim, a pergunta não é mais por que a pessoa certa chegou na hora errada, mas o que essa experiência fez nascer dentro de mim. Porque o verdadeiro propósito desses encontros não está no romance que poderia ter sido vivido, mas na transformação silenciosa que ele provocou. A dor que se transforma. The absence of that care te forçou a amadurecer de um jeito que a presença talvez não forçasse. Te empurrou para dentro, para os cantos mais escuros da sua alma, onde moravam medos, carências, idealizações, feridas que precisavam ser vistas. A hora errada, nesse sentido, foi o cenário perfeito para que a sua consciência pudesse crescer. Porque quando tudo dói, e mesmo assim você escolhe não se fechar, mas se aprofundar, você se torna alguém diferente, mais consciente, mais inteiro, mais preparado para amar com verdade e não com carência. A confiança no processo. Você começa a perceber que o universo não comete erros, que ele orquestra cada encontro, cada despedida, cada cruzamento de caminhos com uma precisão que só se revela no tempo certo. A vida não está interessada em te dar o final feliz que sua mente deseja. Ela está comprometida com o seu processo de expansão, com a sua jornada de autenticidade, com a sua reconexão com a sua essência mais verdadeira. E para isso, às vezes é necessário que alguém toque a sua alma e vá embora. Alguém que, com sua presença breve, mostre o que você ainda não havia despertado. O amor que empurra para a inteireza. Porque certos amores não vêm para durar. Vêm para empurrar você para a sua própria inteireza. E quando isso acontece, mesmo a dor carrega a beleza. Porque você entende que aquele encontro não foi uma perda, foi um nascimento. O nascimento de um novo olhar, uma nova versão de si mesmo. A próxima vez que se perguntar. Então, da próxima vez que se perguntar, por que o universo colocou alguém tão certo na hora errada? Talvez a pergunta mais justa seja, por que eu precisei encontrar essa pessoa exatamente nesse momento? O que esse encontro veio me mostrar sobre mim? O que ele veio curar, ativar, libertar? Porque no fim das contas, não se trata de quem fica ou vai. Trata-se de quem você se torna depois. A transformação da dor. E quando você compreende isso, a dor não desaparece, mas ela se transforma. De angústia, vira aprendizado. De lamento, vira impulso. De ausência, vira presença interna. E você passa a confiar que, mesmo quando não entende, o universo está sempre te levando exatamente para onde você precisa estar. Inclusive quando coloca alguém na sua vida só para te lembrar do tipo de amor que você é capaz de viver, mas que precisa, antes de tudo, despertar em si mesmo.